Nós estamos na campanha dos 12 cestos cheios. E eu estou falando sobre heróis da fé, gigantes da fé que você não conhece. São alguns ilustres anônimos cujos nomes estão registrados na Bíblia Sagrada e que têm lições extraordinárias para nós. Eu já falei aqui sobre Emã saindo da cova pela adoração. Já falei aqui de... quem foi o outro? Axa, possuindo as fontes superiores e as fontes inferiores. Falei de outro. E falei sobre Jabez. Jabez, pela oração, muda o seu cenário. Hoje eu quero falar sobre uma mulher chamada Rispa. Em algumas versões está escrito Rispa. E o título que eu vou dar para ela é Protegendo a Minha Descendência. Olha só, versículo 5 ao 11. Responderam ao rei: quanto ao homem que nos consumia e procurava destruir-nos, de modo que não pudéssemos subsistir em termo algum de Israel, de seus filhos se nos deem 7 homens, para que os enforquemos na presença do Senhor, em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E o rei disse: eu os darei. O rei, porém, poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor que entre eles houvera, isto é, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Mas o rei tomou os 2 filhos de Rispa, filha de Aías, que ela tivera de Saul, a saber, a Armone e a Mefibosete, como também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, que ela tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meolatita. E os entregou na mão dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte, na presença do Senhor. E os 7 caíram todos juntos. Foi nos primeiros dias da cega que foram mortos, no princípio da cega da cevada. Então Rispa, filha de Aías, tomando um pano de cilício, estendeu-o para si sobre uma pedra, e desde o princípio da cega até que a água caiu do céu sobre os corpos, não deixou que se aproximassem deles as aves do céu de dia, nem os animais do campo de noite. Quando foi anunciado a Davi o que fizera Rispa, filha de Aías, concubina de Saul, ele foi e tomou os ossos de Saul e os de Jonatas, seu filho, aos homens de Jabes Gileade, que os havia furtado da praça de Bet-san, onde os filisteus os tinham pendurado quando mataram a Saul em Gilboa. E trouxe dali os ossos de Saul e os de Jonatas seu filho, e ajuntaram a eles também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas seu filho na terra de Benjamim, em Zelá, na sepultura de Quis, seu pai, e fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disto, Deus se aplacou para com a terra. Você pode dizer amém? Quem entendeu o texto, diga amém. Aleluia.
que você já entendeu, eu fico muito feliz. Isso é uma complicação esse texto, irmão. Mas diga comigo assim: Deus fala com a gente e nos ensina. Pode sentar, por favor. Reinava sobre Israel Davi. Davi foi ungido para ser rei 3 vezes. Primeiro ele foi ungido na casa do seu pai, em 1 Samuel 16, ainda jovem. Aproximadamente 15 anos depois, ele é reconhecido como rei sobre Judá, que incluía a tribo de Benjamim, e é ungido outra vez. A terceira vez, Davi é ungido para reinar sobre todo Israel, quando Saul, então o rei da nação, está morto. E Davi assume o trono sobre toda a nação. Nos primeiros anos do reinado de Davi, surge uma seca. Parou de chover sobre a terra. E se veio seca, veio fome. Versículo 1 desse capítulo diz que houve uma seca de 3 anos consecutivos. E é bom lembrar que no contexto de Israel, a seca era sinônimo de juízo divino. Se a chuva cessava, Deus estava chamando o seu povo a um confronto. Quando a seca acontece por 3 anos consecutivos, o texto diz que Davi foi consultar ao Senhor. E quando ele consulta ao Senhor, no versículo 2, o Senhor diz a Saul, a Davi, que aquela seca era por causa de uma aliança que fora quebrada. Que aliança? Uma aliança com os gibeonitas. Rispa não tem nada a ver com a aliança entre Israel e os gibeonitas. Esta aliança da qual o texto se refere havia acontecido aproximadamente 400 anos atrás. 400 anos antes de Rispa. Se o irmão ler o livro de Josué, capítulo 9, vai observar que Israel está marchando na conquista de Canaã. A próxima nação a ser conquistada era a nação dos gibeonitas, ou a terra de Gibeão. Eram 5 cidades-estados. A fama do exército dos hebreus, sob comando de Josué, está correndo de tal forma na terra dos amorreus, dos jebuseus, dos heteus, que os gibeonitas, que são considerados homens valentes, um exército organizado, estremece. O texto bíblico usa a expressão se derrete. Eles se derretem diante das vitórias do povo de Israel sob comando de Josué. A Bíblia nos ensina que os gibeonitas, tomando conselho entre si, armaram uma estratégia para enfrentarem com Israel uma guerra diferente. Presta atenção nisto. Historicamente, Gibeão não tinha rei. Era comum todas as nações do mundo antigo terem reis e governadores. Gibeão não tinha reis. Era governado por um senado, um conselho de anciãos.
E eles decidem que é melhor se unir aos hebreus do que enfrentá-los. Então eles escolhem homens de Gideão que se vestem de esfarrapos ou de farrapos, deixam a barba crescer e abandonam a barba, pegam vinhos vencidos, pão duro, e eles vêm a Josué, isso está no capítulo 9 de Josué, e eles chegam diante de Josué e dizem: nós temos ouvido a vossa fama e o que o vosso Deus tem feito por vós em toda a terra onde passais. E nós viemos fazer convosco uma aliança para que os nossos inimigos não nos atinjam, a fim de que vocês nos protejam e nós vos serviremos como nação. E o texto bíblico diz que Josué não consultou ao Senhor. Diga comigo: Josué não consultou ao Senhor. Josué não consultou ao Senhor, mas consultou os anciãos de Israel. E os anciãos de Israel acharam por bem que Josué fizesse aquela aliança e fizeram-na. E na aliança está escrito que, Josué capítulo 9, versículo 14, os anciãos de Israel se comprometem com os gibeonitas não apenas a protegê-los, mas a dar-lhes a vida. O que significa dar-lhes a vida? Se for necessário, morreremos por vocês, vamos lutar por vocês, ninguém vos ferirá. Aliança selada. 3 dias depois desta aliança, na próxima arrancada militar dos hebreus, é que Josué descobre que a próxima nação a ser vencida era a nação de Gibeão. E ele havia feito uma aliança com eles e não poderia batalhar contra eles. Se tiver alguém do seu lado, diga para ele assim: cuidado com as alianças que você faz. Fizeram uma aliança com o inimigo. E agora a aliança feita precisa ser honrada, porque o texto diz que ela foi feita perante o Senhor. Ou seja, houve sacrifício, houve uma oferta ao Senhor, consagrando aquela aliança. A Bíblia diz que os filhos de Israel transformaram os gibeonitas em rachadores de lenha e tiradores de água, mas não puderam matá-los. 400 anos depois, quantos anos? 400 anos depois, Saul é o rei de Israel. E o versículo de número 3 do texto que nós lemos, segundo Samuel 21, dá a entender que Davi queria ganhar a simpatia do povo de Israel e do povo de Judá. Versículo 2. E para ganhar a simpatia do povo de Israel e do povo de Judá, na tentativa de unir as 10 tribos mais as 2 que estavam da além rio e se consolidar como rei sobre todas elas, Saul quebra a aliança que Josué fez. Ele não apenas mata os gibeonitas, quanto os persegue em todo o território de Israel. Versículo 5 diz que ele aniquilou os gibeonitas e ainda deu ordem para que em qualquer lugar de todo o território de Israel eles fossem exterminados, de modo que não restasse nenhum. Onde Rispa entra nisto? Era normal que os reis tivessem esposa e concubinas. Rispa era uma estrangeira, concubina de Saul. Normalmente as concubinas eram resultado de alianças políticas com outras nações para fortalecer a nação. E o texto diz que Rispa tinha 2 filhos de Saul.
O texto menciona o nome deles, Armoni e Mefibosete. Este Mefibosete, o texto faz questão de mencionar, não é o mesmo Mefibosete, filho de Jonatas. O versículo de número 6 chega a dizer, versículo 7, que o rei Davi, nessa questão, poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, por causa da aliança que ele tinha com Jonatas. Quando Davi consulta o Senhor por causa da seca, o Senhor revela a aliança quebrada, e Davi vai aos anciãos de Gibeão e vai perguntar para eles, no versículo de número 4, versículo 3, o que devemos fazer com vocês para reparar o dano que Saul causou? O que pode ser feito para compensar vocês pelo estrago? Que quereis que eu vos faça? Como farei expiação para que abençoeis a herança do Senhor? Os gibeonitas respondem a Davi: não queremos ouro, não queremos prata, não queremos guerra, não queremos ao fio da espada nenhum só homem da casa de Israel. Mas, para que sejamos compensados, queremos que a semente do homem que nos consumia seja consumida. Queremos 7 homens da casa de Saul, para que os enforquemos em Gibeá. Por que em Gibeá, gente? Porque Gibeá é a cidade de Saul, é a base. Em Gibeá estava o que a Bíblia chama de a casa de Saul. Queremos 7 descendentes dele, para que enforquemos em Gibeá, na sua cidade natal. E vamos fazer isso apresentando ao Senhor como resposta pela aliança que Saul quebrou conosco. Preste atenção, existe uma articulação política aqui. Por quê? Lendo o segundo livro de Samuel, capítulo 3, o irmão percebe que houve uma longa guerra entre a casa de Davi e a casa de Saul. Os restantes da casa de Saul poderiam ser futuramente um espinho na carne de Davi. Era comum que os herdeiros de uma dinastia se levantassem contra a dinastia seguinte. Era comum que os descendentes de uma família que havia perdido o poder articulassem manobras para tomá-lo de volta. Quando os gibeonitas pedem os 7 descendentes de Saul a Davi, versículo 6, Davi diz: eu os darei. Não se sabe ao certo porque Davi não consulta o Senhor aqui para saber se o Senhor aprovava aquele pedido. O que se sabe é que Davi tomou a providência rápida e diz: eu darei. A esta altura, Rispa, que fora concubina de Saul, já havia se casado com Abner. Abner era o comandante do exército de Saul. E quando Abner se casou com Rispa, o filho de Saul, Isbosete, se levantou contra Abner
E por conta disso, Abner veio e fez uma aliança com Davi. E isso fortaleceu Davi, porque foi justamente essa aliança de Abner com Davi que levou Davi a assumir o controle sobre as outras 10 tribos, sobre as quais ele não governava ainda. Veja que é um cenário de articulação política. Agora, entretanto, a Bíblia diz que Davi vai entregar os descendentes de Saul aos gibeonitas para compensar o dano que sofreram. E aí a Bíblia diz que Davi pegou, versículo de número 8, os 2 filhos de Rispa. Tanto tomou a Ramone quanto a Mefibosete e foi na casa de Merabe. Merabe é a filha mais nova de Saul. Ela tinha 5 filhos. Davi pegou os 5 filhos de Merabe, netos de Saul, e os 2 filhos de Rispa, filhos de Saul, e entrega aos gibeonitas para que eles sejam enforcados para compensar a aliança que havia sido quebrada. Até aí, um drama cruel de meninos que estão morrendo, filhos, são adultos certamente, mas morrendo por causa dos erros de Saul e das intrigas políticas, do sistema de governo daqueles dias. E a Bíblia diz que Davi não entregou a Mefibosete, filho de Jonatas, por causa da aliança que ele tivera com Jonatas. Eles foram enforcados, diz o texto, no versículo de número 9, no início da cega da cevada. Quando? Abril. Logo depois da Páscoa, começava a colheita da cevada. Deixa eu te dar uma noção de tempo. Eles foram mortos no início da colheita e só foram sepultados quando a chuva de outono chegou, outubro. Nós estamos falando de aproximadamente 6 meses de um drama inacabado de uma mulher estrangeira em Israel. Capítulo 21, versículo 9 diz que os gibeonitas enforcaram os filhos de Saul e os netos em Gibeá. E Davi deu a ordem e foi para a guerra. Ele não ficou lá. Preste atenção, irmão. Davi tem o coração de um soldado. Diferente de Salomão, seu filho, que reina num ambiente de paz, Davi reina num ambiente de guerra. Se o irmão olhar bem, Davi esteve mais tempo montado em cavalo do que em trono. Ele esteve mais tempo em batalhas do que no palácio. E quando ficou no palácio, em vez de ir para a batalha, fez besteira. Porque ele é um homem de guerra. Davi era um homem que precisava estar em ação, estar em movimento. Então ele dá a ordem da execução dos 7 jovens, descendentes de Saul, e vai para a guerra. Quando eles foram enforcados, Rispa, a mãe dos 2 meninos, diz o texto, a partir do versículo de número 10, ela vai e tira os seus filhos da forca e os estende sobre uma pedra. E é interessante que a Bíblia diz que ela pegou um pano grosseiro e dá a entender que ela pegou o pano para ela, mas na verdade ela pegou o pano para forrar a pedra, o rochedo. Só quem é do sertão vai entender essa linguagem. Ela forrou o lajedo, botou os corpos dos jovens sobre o lajedo. Ela não poderia sepultá-los sem ordem do rei. Por quê? Porque eles são instrumentos de uma guerra entre 2 povos. Uma etnia ou uma dinastia está sendo exterminada. Eram propriedade do rei, só poderiam sepultá-los com autorização do rei. Então ela respeita a autoridade do rei, mas não se afasta dos corpos dos seus 2 filhos mortos.
durante 6 meses, de dia e de noite. Você vai perceber o impacto desta ação de Rispa. É um impacto tão extraordinário que alcança o céu. Chega aos ouvidos de Davi e chega aos céus, e eu vou te mostrar isto. Agora, como você imagina o drama de uma mãe vendo os seus filhos sendo retirados dela para sofrerem o dano dos atos do seu pai? Eles serão enforcados, e foram. E ela os tira da forca. Como está o coração de Rispa? E os estende sobre o lajedo, e agora, dia e noite, ela está vivendo todo o processo de decomposição, putrefação. Ela assiste toda esta cena. Se tratava dos seus filhos, e ela não arreda de lá, nem de dia, nem de noite, durante 6 meses. Por quê? O texto diz, porque ela não queria nem que os abutres, ou as aves de rapina lhes tocassem de dia, nem os abutres, os animais, lhes devorassem à noite. Qual é a lição que Rispa nos ensina? Primeiro, Rispa nos ensina que a dignidade é tão importante quanto a vida. Rispa nos ensina que uma vida sem dignidade é pior do que a própria morte. Ela resolve resgatar a honra dos seus filhos. Eles foram mortos por ordem do rei, mas não serão devorados como quem não tem quem responda por eles. O livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 26, nos ensina que era considerado um ultraje alguém que morreu não ser sepultado, ser devorado pelos animais e pelas aves de rapina. Era considerado uma desgraça, era considerado uma maldição, era considerado uma desonra. Era assim que a lei mosaica tratava. Então Rispa está dizendo: os meus filhos morreram pelos delitos do pai, mas não serão desgraçados na sua morte. Eu vou cobri-los com a minha honra, ainda que isto exija sacrifício. Eu vou fazer uma pergunta que é necessária: até que ponto nós estamos dispostos a cobrirmos os nossos filhos? Ela se transforma no exemplo de fé, no exemplo de perseverança, no exemplo de autoridade como mãe. Se torna uma protetora incansável. Olha bem para mim, mãe de cadáveres. Mas para uma mãe, o corpo do filho nunca é cadáver. É meu filho. E ela está lá dia e noite. E é interessante que os textos mais antigos mencionam que ela tinha na mão 2 objetos. O texto diz um lençol. Não, é só para... Obrigado. Para que o lençol? Para enxotar as aves durante o dia. E ela tem uma tocha. Para quê?
para que os abutres não se aproximem durante a noite. Ela não é apenas uma mulher decidida a proteger os seus filhos. Ela é uma mulher com estratégia de batalha. Ela sabia o que queria e o que precisava fazer para que os seus filhos não fossem devorados pelas aves de rapina. Rispa está nos ensinando que os mortos também têm dignidade. Que é preciso aprender a respeitá-los na morte pelo que eles representaram na vida. Rispa está nos ensinando que a honra precisa ser dada àqueles a quem nós devemos a honra. Rispa está nos ensinando que o amor genuíno não depende de resposta, porque os seus filhos não poderiam respondê-la, não poderiam compensá-la, mas o amor verdadeiro não precisa de contrapartida, apenas se manifesta. De dia e de noite, tempo de chuva, tempo de sol, ela passou pelo inverno, e literalmente ela passou pelo inferno, porque vê de dia e de noite seus filhos no lajedo, esperando ao menos uma ordem do rei para sepultá-los, as aves de rapina tentando devorá-los, os abutres tentando estraçalhá-los, e ela lá, guardando a dignidade deles. Vou te dizer uma coisa: nunca fira a dignidade de alguém. Nunca destrua alguém na esperança de se construir, porque essa construção será em pântano. O custo do teu crescimento não pode ser a dignidade de outra pessoa. Nunca menospreze ou desonre a alguém, apesar do seu fim. Os meninos estavam mortos e Rispa está nos ensinando que a vida não continua enquanto houver cheiro de morte. Vivemos uma geração de sociedade líquida. O luto quase não existe. A dor da perda é tão temporária quanto o bloco de gelo na calçada no verão de janeiro. As pessoas não se lembram mais dos que já foram. Quantas lágrimas vividas em 2 anos acirrados de uma pandemia mortal. Milhões morreram. Centenas de milhares no Brasil. Quantas pessoas que você conheceu e que já não estão entre nós de maneira repentina? Nós vivemos uma geração que não fala mais dos que foram 24 horas depois. Tratamos a morte como uma viagem, os mortos como turistas. Vai com Deus, vai em paz, descansa em paz. Se tivermos que brigar por eles, brigaremos pelo patrimônio que deixou, mas não pela honra que construíram. É uma geração estranha. Nós nem saímos ainda da sombra desse cenário mortal e já estávamos brigando pelo carnaval. Nós nem saímos ainda desse cenário de morte e já estávamos soltando fogos no Réveillon.
Me diz se não é uma geração estranha. Eu nasci numa geração que quando uma mulher ficava viúva, ou um homem pegava a aliança do cônjuge falecido e colocava no dedo, e ficava um tempo com 2 alianças, simbolizando a sua viuvez. Estou numa geração, guardadas as exceções e as proporções, que na missa de 7º dia já se aceita currículo. É ou não é? É estranho. Nasci numa geração que quando falecia alguém importante no cenário, se suspendiam as festas, os eventos. Nas cidades do interiorzão, os cortejos fúnebres ainda são tratados com solenidade, com honra. As pessoas fecham as portas do comércio e vêm para a calçada respeitar aquele que está sendo levado ao mundo dos mortos. Estou vivendo numa geração que quem morreu, vida que segue, fila que anda. Rispa está nos ensinando que o fato de ter morrido não diminui a sua importância no meu universo emocional. Ela continua tratando com dignidade os seus filhos, apesar de serem apenas cadáveres. Eu não estou falando de perpetuar a dor. Eu não estou falando de você ser cativo da dor que te machuca, porque você perdeu alguém. Eu não estou falando de você se tornar escravo do sofrimento. Eu estou te falando de você superar o sofrimento sem perder o conceito de honra e dignidade. Alguém me entendeu? Diga amém. Então, ela está nos ensinando que dignidade é tão importante quanto a vida. Vamos lá, segunda lição que Rispa nos ensina. Rispa nos ensina que em tempos de crises as prioridades mudam. Durante 6 meses, quantas vezes alguém veio a Rispa e disse: sai daqui, não adianta mais, você não pode fazer nada por eles. Quantas vezes será que alguém disse a Rispa: volta para casa, vai cuidar da tua vida, mulher? Quantas vezes será que alguém disse: ficou louca, perdeu o juízo, entrou num estado irreversível de depressão? E é incrível aqui que Rispa não está cuidando apenas dos seus 2, ela está cuidando dos outros 5 que também foram enforcados, estão todos lá. E ela está brigando contra aves de rapina e abutres. Por quê? Porque em tempo de crise nós precisamos nos libertar do umbiguismo e nos importar com o problema que não é nosso, mas que está no nosso ambiente. Sabe uma coisa triste que eu aprendi na viagem que fizemos semana passada para levar donativos a algumas pessoas vítimas das enchentes? Aliás, durante a viagem começamos a conversar sobre um filme que eu assisti e não entendi porcaria nenhuma. E quando terminou, fiquei com a raiva. Deu vontade de quebrar o poço, porque eu não entendi aquela coisa. Aí um dos jovens da nossa igreja estava comigo, e o bom de andar com idosos é que idosos têm experiência incrível, mas os jovens têm uma percepção muito rápida, eles interpretam os códigos muito rapidamente. Então, no meio da conversa,
um jovem que estava conosco, Leonan, disse assim: pastor, é simples, o filme está mostrando que quem está em cima e quem está embaixo tem a mesma natureza de egoísmo, de miserabilidade, de não se importar com o próximo. É tanto que quando quem está em cima desce e quando quem está embaixo sobe, se comporta exatamente igual àquele que estava em cima antes. Foi uma conversa normal da viagem. Quando nós chegamos lá, eu percebi na prática. As pessoas estão na fila para receberem cestas básicas, água mineral, fraldas descartáveis, roupas. Todo mundo viveu a mesma tragédia. Mas o cara que está recebendo a cesta, que não está se importando com o que está atrás dele, que também precisa de uma, ele quer 2, ele quer 3, ele quer 4, se não der para o outro que se dane, contanto que eu salve a minha despensa. E eu disse essa semana, nós vimos lá a tragédia dentro da tragédia. O que eu vi? Eu vi informações claras de gente, governantes, eu vou engolir para não dizer tudo, que estão estocando água, estocando cesta básica, estocando material de limpeza. Não deixa chegar na mão das pessoas. Isso é a tragédia no meio da tragédia. Para que isso? Para utilizar como força política, mecanismo político. Eu vi gente dizendo assim: não tem nem culto na nossa igreja porque está cheio de água, não tem nem culto na nossa igreja porque está cheio de cesta básica. Por que não entrega, irmão? Porque nós vamos entregar na data certa, porque tem um propósito. Ou seja, nós vivemos a tragédia na tragédia. A tragédia do outro é a minha oportunidade de revelar o quanto eu sou abutre. Rispa está nos ensinando que na crise você não cuida só dos seus 2 meninos, você cuida dos outros 5, porque afinal de contas, todos viveram a mesma tragédia. A crise é o ambiente onde todos se assemelham. Conta-se que o imperador, vindo um dia de uma batalha, o imperador romano, passando por um cemitério, encontrou o filósofo Cícero cavando túmulos. E o imperador disse a alguém: vai lá e pergunta para aquele maluco o que ele está fazendo. E quando o porta-voz do imperador chegou e perguntou: o que você está fazendo? Cavando sepulcros, você é louco? Cícero disse: estou procurando a diferença entre governantes e governados, entre ricos e pobres, entre os nobres e os plebeus, e descobri que aqui não há diferença, todos se tornam exatamente iguais. Na crise as prioridades mudam. Quais são as suas prioridades hoje? O que está na tua linha de frente? O que mais te importa? Quanto tempo nós corremos em busca do melhor salário, da melhor casa, do melhor carro, da melhor poupança? E a pandemia nos ensinou a ter carro e não poder sair, a ter dinheiro para viajar e não poder ir. Na pandemia, igrejas grandes e igrejas pequenas se tornarem iguais. Pastores importantes e pastores anônimos tiveram a mesma influência. Nós precisamos aprender que nas crises nós temos que mudar as nossas prioridades. Semana passada eu passei mal, 15 dias atrás. Levantei de madrugada com a sensação que o coração ia parar. Parece que tinha alguém costurando e puxando. A caminho do hospital eu fui dizendo para mim: é isso aí, amigo. Na morte, ninguém te acompanha.
Se você chegar no hospital e vier a morrer, pelo menos morreu na mão do médico. Mas se for aqui no trânsito, no máximo alguém vai parar os carros e chamar a ambulância. E eu comecei a repensar algumas coisas, o que vale a pena e o que não vale. Pelo que vale sofrer e pelo que não vale. Depois de me aplicar injeções e a dor não parar, me deram uma injeção de morfina. E a enfermeira disse: estou lhe aplicando uma injeção de morfina. Eu falei: precisa? Ela disse: se a dor não passa, nós temos que ir para a última instância. E ela aplicou a injeção e saiu. Eu falei: não sai não. Ela disse: já apliquei isso, mas fica aqui, eu não sei que reação essa coisa vai dar em mim. E subiu um fogo no corpo que parecia que ia explodir. Eu falei com ela: fica aqui pertinho. E o pastor estava do meu lado. Eu falei: olha, se eu dormir, de vez em quando você coloca a mão para ver se eu estou respirando. E apaguei. Porque nas crises você tem a oportunidade de repensar algumas coisas, de analisar alguns valores, de considerar algumas distâncias. Está na hora de você aprender com rispa a pensar no valor que as pessoas têm. Olha para a pessoa do seu lado, enxergue-a. Quantas vezes você tem marido, mas não enxerga? Você tem esposa, mas não enxerga? Você tem filhos, mas não enxerga? Você tem amigos, mas não enxerga? Eu disse ao meu filho: daqui a 6 meses você vai lembrar de um amigo que você não viu há muito tempo, e você vai telefonar para ele, e aí você vai ser informado que ele não está mais entre os vivos. E aí um dia desse, no aeroporto em Brasília, eu estava tomando café e um pastor veio, disse: pastor Josué, que prazer conhecer. E fomos conversando, e de repente ele citou o nome de um apóstolo muito querido. Já oramos juntos quantas vezes. E eu falei com ele: como é que está ele? Ele falou: como é que está? Ele faleceu. Rispa nos ensina que a dignidade é tão importante quanto a vida, e que nas crises as prioridades mudam. Dá uma provocada de cotovelo bem de leve na pessoa que está do seu lado e pergunta para ele assim: quais são as suas prioridades? Eu já vou terminar. Ela é uma gigante na fé, porque ela fica 6 meses guardando cadáveres. Para quê? Para guardar a dignidade deles. Agora veja a terceira lição que ela nos ensina: de dia ela guerreia com um lenço. De dia ela está espantando aves de rapina, afastando. Imagina a batalha daquela mulher o dia inteiro. Durante 6 meses, os urubus se aproximam, as águias se aproximam e vêm para devorar os meninos, e ela correndo de um lado para o outro. Abraão, em Gênesis 15, oferece a Deus um sacrifício, e a Bíblia diz que ele orou pela manhã, e a tarde inteira ele ficou expulsando aves de rapina, uma tarde, e no final do dia, a Bíblia diz que Abraão desmaiou de angústia. E as aves de rapina estavam querendo levar o pombo, o cordeiro, o carneiro do altar. No caso de Rispa, são os seus filhos. 6 meses, de dia e de noite. De dia guerreando com um lenço. Olha para a pessoa do seu lado e diz para ele assim: lenço é arma. Lenço é arma. Aves de rapina, em algumas ocasiões da Bíblia, falam de demônios. Como é que você vence com lenço?
chora. Faça do seu lenço uma arma. O segredo para vencer as aves de rapina que estão querendo levar os teus filhos é: chora, usa o lenço. Tebais, turiamandu labagai, usa o lenço. Não importa se os seus filhos estão, aspas, mortos espiritualmente, jogados no lajedo das drogas, da prostituição, jogados na malandragem. Ei, são teus filhos. Chora por eles. Expulsa as aves de rapina com lenço. Lenço é arma. Não abra mão da sua descendência. Não abra mão da sua descendência. Eu fui procurado por um pastor muito conservador. A filha dele, num namoro de uma festa, ficou grávida. Quando ele soube da gravidez, ele expulsou a menina de casa. Como é que vão olhar para o meu ministério? Que exemplo eu vou dar? Quando a menina foi atrás do rapaz que a engravidou, o rapaz disse: "Tenho nada contigo, foi apenas uma relação sexual. Você ficou grávida, o que é isso?" Quando esse pastor me procurou, a menina estava morando num bairro afastado da cidade, num barraquinho, e ele disse: "O que eu faço?" Eu falei: "O que você faz? Traz a menina e a gravidez para dentro de casa. Você tem duas chances. Você tem a chance de perder o filho e o neto, e tem a chance de salvar os dois. Qual é a mais bíblica? Qual é a mais cristã? Qual é a mais divina? Qual é a mais paternal?" A esposa olhou para ele no gabinete chorando e disse: "Eu te falei que esse seria o conselho que o pastor iria dar." Eu falei: "Vá rápido, não espere o atendimento. Entra no carro, vá buscar e volta depois. Termina o atendimento pastoral depois. Vai." E ele foi e trouxe a filha para dentro de casa, com a gravidez. A criança nasceu, está crescendo na igreja. Está a filha na igreja, está o neto na igreja, e o nome de Jesus sendo glorificado. Afugente aves de rapina com lenço. Suas lágrimas são armas. Tem que parar, né? Suas lágrimas são armas. À noite, Rispa, diz os textos antigos, acendia uma tocha. Por quê? Porque hiena, lobo, leão não se aproxima de um lugar que tem fogo aceso. De dia você chora, de noite você ora. Enquanto você estiver prostrado, Satanás vai rondar teus meninos, vai ameaçar, vai rosnar, vai rugir, vai piar, mas tem alguém com lamparina acesa ao redor, e eles não serão devorados. Só quem crê e recebe essa palavra dá um brado de glória em nome de Jesus. Batalha de dia e de noite. Quando você se torna pai, mãe, você descobre que paternidade e maternidade não tem turno, não tem carga horária, não tem cartão de ponto. Toda hora é hora. Outro dia eu disse para um casal de jovens aqui que acabou de ganhar neném, eu falei: agora vocês têm alguém que manda em casa.
Aí a mãe falou assim: não, quem continua mandando é a gente. Você vai me entender. Quem decide a hora que você acorda é ele, quem decide a hora que você dorme é ela. Eles começam a determinar o ritmo da casa. E a minha avó dizia que filho criado, trabalho dobrado. Quando são crianças, você é herói. Quando são adolescentes, você é um velho, um coroa. Quando são jovens, se sentem mais inteligentes. Quando eles chegam numa fase da maturidade, eles voltam a reconhecer que você é a fonte de toda a sabedoria. Mas quando você chega na velhice, eles querem mandar em você a qualquer custo. Meu pai estava armando para ir embora para a Vaza do Poço. Armando, eu digo, porque ele queria ir sem me falar, porque ele sabia que eu não ia aprovar. Acertou o caminhão para levar a mudança, arrumou a casa. Aí a minha mãe deu o dedo duro e fez assim: teu pai está planejando ir embora sem te avisar. Eu cheguei para ele e falei assim: pai, o senhor não vai. Você está pensando que você manda em mim? Eu falei: não, senhor, eu preciso que o senhor entenda que quem manda no senhor é a idade, as circunstâncias, o tempo. Acalma, fique em paz. Rispa está nos ensinando que paternidade e maternidade é dia e noite. De dia você chora, de noite você ora. E eu quero te desafiar a entrar num plano de oração. Nós estamos com o relógio de oração sendo preenchido. Entra nesse plano de oração pelo resgate da tua casa. Entra nesse plano de oração pelo resgate dos teus filhos. Mas meus filhos estão na igreja, pastor, glória a Deus. Eu estou falando de Satanás não poder atingi-los, de Satanás não poder alcançá-los. Eu estou falando de Isaías capítulo 65, versículo 23, que diz que os nossos filhos não serão filhos para a destruição, porque eles são a herança dos benditos do Senhor. Aleluia. Agora deixa eu concluir, porque o horário me manda. No versículo de número 11, Rispa alcança o coração do rei. 6 meses depois, Davi está voltando da guerra. Vai começar a temporada das chuvas e alguém diz para Davi: a concubina de Saul, cujos filhos você entregou aos gibeonitas, continua sobre eles de dia e de noite, para que eles não sejam devorados. Autoriza o sepultamento. Tira essa mulher da dor. Olha a lição que Davi vai tomar aqui. Quando Jonatas e Saul morreram anos atrás, os filisteus penduraram os corpos de Jonatas e Saul na praça da cidade para servir de escárnio. Os habitantes de Jabes, Gileade, foram à noite e roubaram os corpos de Jonatas e Saul e enterraram em determinado lugar, mas sem as honras de um rei. A birra de Davi com Saul era tão grande que ele não foi buscar o corpo de Saul para sepultar com honras reais. Agora Rispa, olha para cá, Rispa está ensinando a Davi que não importa como Saul morreu, ele foi rei. E a sua tragédia não anula a sua história. É tanto que no versículo 12, Davi manda buscar os ossos de Saul, manda buscar os ossos de Jonatas,
e manda recolher os corpos dos 7 jovens para sepultarem juntos com honras reais. Rispa está dando uma lição em Davi. Quantas vezes nós deixamos que as tragédias destruam a história? Respeitamos alguém pela sua história de vida, tão logo uma tragédia, uma decepção, um constrangimento, você anula tudo o que aconteceu. Casais que quando se separam, um precisa destruir a imagem do outro, a moral do outro, porque querem lavar a própria imagem, sujando a imagem do outro. Rispa está nos ensinando que a tragédia da vida de alguém não anula a sua história. Davi ficou anos sem sepultar a Saul com a dignidade de rei. Agora, a lição que Rispa está lhe dando faz ele mudar de postura, e agora ele promove um sepultamento real. Um amigo te decepcionou? Não anule o tempo que a amizade te abençoou. A sociedade rompeu? Não esqueça o tempo que a sociedade funcionou e você só ficou no patamar que está porque a sociedade te levou lá. Entende isso? Alguém foi bênção na sua vida? Valorize isto. Entenda esse princípio. E Rispa, depois que alcança o coração de Davi, o seu ato alcança o coração de Deus. É só ler o versículo 14 e a gente encerra. A Bíblia diz que assim que o rei enterrou os ossos de Saul e de Jonatas seu filho na terra de Benjamim, assim como sepultou os 7 jovens que foram entregues, final do versículo, depois disto Deus se aplacou para com a terra. E aí o texto diz que veio chuva sobre a terra. A postura de Rispa alcançou o coração de Deus. Acredite, o que o texto está sugerindo é que a ira de Deus foi aplacada não porque 7 jovens morreram, mas porque uma mãe não abriu mão da sua postura, nem diante da tragédia. A resposta do Senhor virá à postura que você toma na crise. Vou repetir: a resposta do Senhor virá diante da postura que você toma na crise. Foi Rispa, foi a postura de Rispa quem aplacou a ira divina, e não o fato de Saul ter entregue os meninos. O coração de Deus foi alcançado. Alcance o coração de Deus, aceitando batalhar por aquilo que Ele te entregou, pela tua descendência, pelos teus filhos. Conquiste o coração de Deus se mantendo em posição de guerra com lenço e tocha, de dia e de noite, porque Deus vai honrar a sua casa e a sua causa. Fica de pé, por favor, em nome de Jesus. Uma gigante na fé, estrangeira. Sabe uma das coisas que me encantam na Bíblia? Algumas mulheres que se destacam no texto sagrado não são da descendência de Abraão, não são da linhagem judaica. Já era uma forma de Deus revelar que a salvação não seria restrita aos descendentes de Abraão, mas alcançaria a todos. Não importa se você não está em posição favorável nesta batalha, apenas guerreie com lenço e tocha. Guerreie com lenço e tocha. Guerreie de dia e de noite. Deus vai te dar uma grande vitória. Você que é pai, você que é pai ou mãe, enquanto eu estudava hoje à tarde, o desejo que veio ao meu coração foi de fazermos uma oração, um clamor pela nossa descendência.
Enquanto Satanás quer levar nossos filhos no seu jogo de morte, nós precisamos nos posicionar por eles diante de Deus. E eu quero convidar você agora a levantar um clamor. Pode ser aí onde você está, se você quiser, ou você pode vir à frente se desejar. Se a criança ainda estiver no ventre, oportunidade excelente de colocá-la em consagração ao Senhor no altar de Deus. Mas clamarmos agora, porque os nossos filhos não serão marionetes de Satanás, não serão instrumentos do diabo para nos atingir. Clame agora pelos seus filhos. Se você quiser sair do seu lugar e vir à frente, pode. Se você quiser ficar onde está, pode. Mas eu quero que você clame agora. Clame agora. Faça como Rispa. Aleluia. Nossos netos, bisnetos, aleluia, aleluia. É a hora de clamar. Não ore dependendo da minha oração. Levante um clamor, abra a boca. Pode gritar por eles, pode gritar por elas. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nos colocamos sobre o lajedo, nos colocamos sobre o rochedo. Rispa guerreia de dia e de noite pelos seus filhos que estavam mortos, para que eles não fossem devorados pelos abutres ou pelas aves de rapina. E a postura de Rispa chegou aos ouvidos do rei e ao coração de Deus. Aqui estão pais e avós. O Senhor sabe que o nosso adversário tem armadilhado a nossa descendência. Mas nós clamamos agora, Senhor, pelos nossos filhos, pelos filhos da tua casa, pelos filhos da tua igreja, pelos filhos da nossa casa. Está escrito que nossos filhos e nossas filhas profetizarão. Está escrito que o Senhor derramará rios sobre a terra seca, água sobre o sedento, a tua bênção sobre a nossa descendência e a tua unção sobre a nossa posteridade. Está escrito que os nossos filhos são a herança dos benditos do Senhor. Está escrito que a nossa descendência será poderosa na terra. Nós agora, Pai, clamamos e abençoamos os nossos filhos, os nossos netos e bisnetos. Onde eles estiverem agora, nós guerreamos com lenço e tocha. E declaramos agora que sejam quebradas todas as armadilhas do adversário. E os abençoamos na autoridade do nome de Jesus. Aqueles que estão orando de casa, Senhor, nós declaramos o resgate da nossa descendência. Nós declaramos o resgate da nossa descendência. Eu quero, na autoridade da palavra, declarar sobre os nossos jovens, sobre os nossos adolescentes, a bênção do Senhor. Nós declaramos um avivamento sobre eles. Nós declaramos, Senhor, que eles caminhem sem serem tocados pelos ataques ferozes do nosso adversário. Nós os abençoamos em nome de Jesus e pelo poder da tua palavra. Se o seu filho estiver perto, se a sua filha estiver perto, pode orar por ele agora, abençoando.
I kept the fragments of our vow inside the quiet corners of my mind. Even when the fires faded out, your words stayed floating through my life. You said the storms would break apart before they ever took us under. But time rewrote the beating heart and left me holding broken thunder. I tried to outrun what you left behind, but the truth keeps pulling me back in line. It's the gravity of your promises. They pull me like a falling star. Even after every tear and distance, your echoes know just where we are. I keep moving yet I'm orbiting the memories I can't dismiss. I'm still caught inside your universe and the gravity of your promises. I walk the ruins of our past, the places where our shadows used to dance. Your voice is buried in the cracks, a quiet ghost I never meant to chance. The aching sky begins to bend as constellations shift above me. I try to break the pull again, but love is not so simply free. I try to outrun what I felt that night, but the weight keeps turning me back to life.
a force I never learned to fight. Even if the world collapses, your memory keeps me in its light. I keep moving, but I'm orbiting a truth I can't escape or twist. I'm still bound to all you left in me by the gravity of your promise.